Breda gosta. Ô, glória. Não sei. A sua chamada é tão linda, pastora. Eu vou fazer um estudo de como fazer um estudo. Amém. Livro de Atos 4. 20. Começar a pregar. Porque Mateus pregava assim. Atos 20. A partir do versículo 28. Amém? Amém. 28. A gente vai falar hoje das qualificativas para o ministério pastoral. Amém? Diz assim o apóstolo Paulo: cuidais, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, ao qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo a vocês a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém eu cobicei prata, nem ouro e nem vestes. Amém? Vamos ler mais uma parte da palavra do Senhor? 1 Timóteo, lá no finzinho da Bíblia, antes de Hebreus, 1 Timóteo, capítulo 3, os versículos dos 2 ao 7. Amém? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio, ou vergonha, e no laço do diabo. 1 Timóteo 5,17. Os anciãos, ou os presbíteros, que governem bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam, os que trabalham na pregação e no ensino. Mais um, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Também tem título, irmãos. Acho que eu vou ler. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, como não dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, 2, 3. Vamos ler também Tito, carta de Paulo a Tito, um pouco antes de Hebreus. Carta de Paulo a Tito, livro muito importante da palavra do Senhor, como todos, irmãos? Vamos ler a partir do versículo 5. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses anciãos ou presbíteros, como já te mandei. Que tipo de pessoa? Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Tudo isso tem que ser o pastor. Tudo isso é necessário ser o pastor. Pode falar, Matheus. Pensei que era tipo assim, a classe cada um. Como assim? O pastor, aí depois ele. Não existe isso. Tudo isso é o pastor. É o pastor. Na palavra de Deus só tem 2 tipos de pessoas que são ordenadas da igreja, pela igreja: os
anciões, presbíteros, que é a mesma coisa, amém? Bispo, presbítero, pastor, é a mesmíssima coisa, não tem diferença, não tem hierarquia. Então a primeira coisa, não existe hierarquia na casa de Deus. Tem hierarquia. Nós temos um rei, que é Jesus, pronto. Todos nós outros somos súditos. Agora esse negócio, né? Tem um pastor regional, tem um pastor setorial, que tem o pastor presidente do campo, presidente do estado, presidente... Tudo homem, isso aí é tudo que o homem inventou. Não está na Bíblia, inventaram. Irmãos, a Assembleia de Deus, ela começou como uma igreja batista, lá nos anos de 1911. O nome era Missão da Fé Apostólica. Os dois pastores eram batistas. Mentira, o Daniel Berg não era pastor. Daniel Berg era uma pessoa comum, ao qual Deus chamou para o ministério evangelístico. Agora o Gunnar Wingre era ordenado a pastor, ele era pastor mesmo, ele tinha teologia e tudo, batista, os dois eram batistas. Na Suécia eles faziam parte da igreja batista da Filadélfia. E nos Estados Unidos eles fizeram parte da igreja batista. E as igrejas que eles fizeram parte, que eram pentecostais, também eram batistas. Algumas nem têm o nome de batista, mas são batistas. Vieram para o Brasil, implementaram a igreja. A igreja era congregacional, como eles aprenderam, como eles eram batistas. Não sei por qual cargas d'água, um monte de pastor que mal sabia ler, não sei, irmão, não tem explicação, colocaram na cabeça que a igreja tinha que ser episcopal. Eu queria saber quem ensinou isso para eles. É uma dúvida que não entra na minha cabeça, como em 1934, vários pastores, eles odiavam teologia, eles odiavam estudar muito a palavra de Deus, e aprenderam que a igreja tinha que ser episcopal. Eu não entendi até hoje. Eu tenho minhas dúvidas, mas como não tenho como provar, deixa para lá. E a igreja, a Assembleia, depois de 23 anos no Brasil, ela deixou de ser congregacional e virou episcopal. Aí tem esse negócio. Aí tem o dirigente local, que em muitos lugares não são pastores, são dirigentes local. Tem o pastor setorial. Aí depois tem o pastor presidente da convenção estadual e tem o pastor presidente da convenção geral ou da convenção nacional. Não está na Bíblia nada disso. Essa hierarquia não existe. Então, primeira coisa, não existe hierarquia pastoral. Amém? Numa igreja, numa única comunidade cristã de crentes, pode ter mais de um pastor? Pode. Amém? Não tem nenhum problema. Pode ter mais anciãos, pode ter mais pastores. Não tem problema nenhum. Amém? Então vamos lá. Alguns dados sobre o ministério pastoral. Vamos lá. 56% dos pastores sofrem de depressão. Vocês querem que eu faça o exame? Nem precisa. 65% se sentem solitários e isolados. Amém? 70% dos pastores se sentem estressados e consideram deixar o ministério. Amém? 88% relatam se sentir sozinhos e isolados com frequência. 80% acreditam que o pastorado afeta negativamente suas famílias. E 33% afirmam que coloca em risco até mesmo a existência da família. 90% dos pastores, essa aqui eu acho mais forte, não se acham adequados para as exigências do cargo. Por isso que eu fiz esse estudo. 77% não estão satisfeitos com o tempo que investe na vida devocional, ou seja, não se sente assim, muito no jejum, na oração. Eu queria ser mais crente, sabe? Lendo mais a Bíblia, jejuando mais, meditando mais. E 77% não estão satisfeitos com o tempo que eles colocam para servir a Deus. Mas toda essa reclamação, apenas 1,2% deixa de ser pastor por ano. Então é assim, reclama, mas continua. Amém? Então assim, é porque
é o chamado, né, irmão? Então, por mais que tem todo esse problema, se a pessoa é chamada, quem tem um dever não tem como fugir. Dizem, né, que... Eu não sei se é verdade isso, né? Que Dom Pedro II... Não sei se é verdade, mas eu ouvi falar. Ele tinha um neto que ia ser depois da mãe, a princesa Isabel morrer, seria o rei, né? Aí ele falou para o Dom Pedro II: vô, eu não quero ser imperador. Eu não quero. Não quero fazer isso. Aí Dom Pedro II chegou para ele e falou assim: você sabe qual que é a diferença entre você ser obrigado e você ter dever? Ele falou: não é a mesma coisa? Não. O que você é obrigado a fazer, você pode dar um jeito de fugir, né? Você dá um jeito. Eu sou obrigado a fazer. Você tem o direito. Direito também. Entre o direito e o dever. Não é obrigado, direito. Você tem o direito. Vamos dizer assim: quem fizer 70 anos hoje no Brasil consegue o BPC? Consegue. Mas é um direito, certo? Você só consegue como? Você tem que ir atrás. Você tem que ir até o INSS, levar seus documentos, provar que você tem 70 anos, falar: eu quero o BPC, eu quero o benefício por, né? Eu quero o LOAS. Esqueci o nome dele. Benefício de prestação continuada. Eu quero o benefício de prestação continuada. Mas você tem que ir atrás, porque é um direito. Não é um dever do Estado, é um direito. Você tem esse direito, você tem que ir atrás. O dever é o seguinte: você não tem como renunciar. Ou seja, esse menino nasceu de um pai príncipe e de uma mãe princesa. Ele já nasceu com o dever de ser imperador. Ele não tem como renunciar. Hoje se renuncia, mas quando eles renunciam, é um escândalo. Foi assim: mas é o seu chamado, é aquilo a qual você nasceu para ser isso, a sua família lutou para isso, e você vai renunciar. Então essa é a diferença. Quem tem dever, por mais que não goste, não tem como fugir. Amém? Então vamos lá. Todo esse problema para ser pastor, né? Não é fácil, né? Mas vamos ver as qualificações para ser pastor. Tudo que a gente for fazer, vamos pensar assim: você quer trabalhar em algum lugar, geralmente eles pedem o quê? Escolaridade. Então é um pré-requisito. Você tem que ter no mínimo 18 anos, geralmente a pessoa pede segundo grau completo e uma informática básica. São os pré-requisitos para você entrar na vaga. Cada área tem seus pré-requisitos. Amém? Não existe área sem pré-requisitos. Vamos dizer assim: a pessoa vai trabalhar na limpeza pública. Aí vamos dizer: não pede segundo grau. Mas ele pode ser manco? Não adianta, né? Tipo assim, ele tem que andar, né? Tem que estar em boa saúde para poder varrer, né? Tá vendo? Qualquer um pode ser da limpeza urbana. Não, qualquer um não, tem que estar com boa saúde. Não é verdade? Tem que estar com as duas mãos, com os dois pés, né? Tem que estar com a saúde em dia. Então, tudo que nós fazemos, temos pré-requisitos. E o ministério pastoral também tem pré-requisitos. Não adianta colocar qualquer pessoa no púlpito para pregar e ensinar. Ele tem que ter pré-requisitos. Amém? Eu coloquei alguns pontos aqui. Primeiro, ser vigilante. A gente leu: ser vigilante é estar atento aos perigos e se precaver contra eles. Não é apenas ficar de olho, mas agir de forma preventiva. Vamos dizer assim: você começa a ver uma rachadura e tá lá a rachadura. Tem que fazer alguma coisa, né, irmão? Se não fizer nada, a casa vai cair. Então o pastor, quando ele vê um perigo, ele tem que alertar. E que eu vejo muitas vezes na igreja, irmãos, que quando a gente quer alertar dos perigos, as pessoas não gostam. Só que é um pré-requisito do pastor. Eu tenho que falar disso. Irmão, se tem uma doutrina errada sendo ensinada,
eu tenho a obrigação de ensinar os irmãos sobre essa doutrina errada. Se há um comportamento errado que está virando moda, eu tenho a obrigação de alertar contra esse comportamento errado. Esse é um dever do pastor. Ele está vigilante, ele está atento, ele está prevenindo a igreja. Olha igreja, cuidado com essa doutrina, cuidado com esse novo movimento. Se não está é o trabalho, e eu vejo que algumas coisas a gente não pode falar. Ah não, vai escandalizar fulano, vai escandalizar cicrano. Irmãos, desculpa. Então assim, o pastor tem que ser vigilante. Se há coisas que eu não posso falar, tem que ser coisas que levam ao perigo, que o pastor ele tem, como a gente vai ler depois, ele tem que estar de acordo com a sã doutrina. O pastor tem que deixar a igreja sadia, tem que estar vigilante. Todo e qualquer perigo ele tem que avisar a igreja, tem que ser o atalaia, ele tem que tocar a trombeta. Olha, se prepare, isso aqui é perigoso. Lá em Israel, né, no Irã também, está tendo a guerra. Irmão, é um barulho de buzina, graças a Deus a gente nunca ouviu na vida, né? Começa a tocar os alarmes, o que isso quer dizer? Vai para baixo da terra, vai para o bunker, porque está caindo um míssil. Aí você fala, estou com sono, vou dormir aqui. Mas não tocou? Você tem que ir para o bunker. Quem já trabalhou em empresa que tem aviso tem preventiva de incêndio, né? Não é verdade? Todo ano tem que fazer, tá? Você tem que sair e ver se todo mundo saiu a tempo, né? Não é verdade? A gente fazia isso várias vezes por ano na empresa que eu trabalhei e tinha um rapaz que nunca saiu, nunca. Só que teve um dia, irmãos, que pegou fogo de verdade. Ele ficou. A sorte que o fogo não se espalhou. Ele achou que era mais um teste, mas não era. Era fogo de verdade. E ele ficou. Mas o fogo foi controlado. E aí? Se espalhasse o fogo, a culpa era... A sirene tocou. A culpa era de quem? Dele. Mas a sirene tocou. O pastor, ele é a sirene. Nós avisamos. Besteira. Tá bom. E muita gente quebra a cara porque não ouve os alarmes. Amém? O pastor tem que ser irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? Alguém que não pode ser censurado. Não é que não pode ser assim, o pastor eu não posso falar nada contra o pastor, né? Não, é alguém que não pode ser parado por causa da sua conduta. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter uma conduta irrepreensível para que ninguém venha me acusar de nada. Não é que eu sou intocável. Não toquei nos meus ungidos. Isso é besteira. Isso é a pior palhaçada que inventaram. Não toquei nos meus ungidos. Isso aí foi para Jacó, Abraão e Isaac. Que está lá na Bíblia claramente que eles estavam lá no deserto, eles não tinham... estava no deserto, eles não tinham exército. Então o que Deus falou para todos os reis: não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Abraão, Isaac e Jacó. Não quer dizer assim... não posso nem... O pastor fez uma besteira, não posso falar nada. Deus vai julgar ele. Olha, pelo amor de Deus, né? O pastor, ele tem que evitar os escândalos. Irrepreensível não é que você não pode tocar nele. A conduta dele tem que ser irrepreensível. Uma conduta que não tenha censura. Que ninguém pode falar, esse aí só prega o que não vive. Entendeu? Prega bonito, prega tudo certinho, mas a vida não olha debaixo do sofá não, né? Não levanta o sofá, vai sair rato, vai sair barata, lagartixa para todo lado, né? Não, pode subir o sofá, tá limpinho também. Isso que é ser irrepreensível, é alguém que pela sua conduta ele não pode ser censurado. Amém? Marido de uma só mulher. Na época que a Bíblia foi escrita, e dependendo do lugar, isso aqui é importante, sabia? Em muitos lugares do mundo, a poligamia ainda existe. Tem regra, tudo bonitinho. Hoje eu ouvi como funciona a poligamia nos países árabes, assim, muçulmanos. Eu vou contar para as irmãs. O homem casou, certo? Eu quero ter mais uma esposa. Como funciona, as irmãs acham? A mulher tem que morrer? Não,
Não. Mas pra mim, Concordância entre os dois? não, é cada um tem sua casa. Não, a mulher escolhe. O quê? Quem escolhe, mas cada um tem sua A mulher escolhe. casa. A primeira esposa escolhe. A mulher que... A primeira esposa escolhe a segunda. É assim que funciona. Porque assim, porque tem, a primeira é a chefe e é para não ter briga na casa. A primeira escolha. Foi assim que eles conseguiram acabar com as brigas, né? Que tinha muita briga, né? Os homens pegavam qualquer uma, dava confusão. Só que na Bíblia isso é proibido. Amém? Na época deles já era proibido. É. Ou eles foi rebelde? Foi rebelde. Então. Os homens sempre foi rebelde porque Deus criou macho e fêmea e por esse motivo deixa um homem à casa do seu pai e da sua mãe e se une à sua mulher e os dois ficam numa só carne. Então de 2, Deus faz um. Não é de 4, Deus faz um. De 700, Deus faz um, né? Como Salomão. Entendeu? Não é assim que funciona. E na época que a Bíblia foi escrita, nos lugares aos quais os apóstolos pregavam, era muito comum a poligamia. Amém? Era muito comum a poligamia. E aí que Paulo falou? Não, o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Porque ele tem que estar debaixo dos princípios da palavra de Deus. Isso é um princípio. Jesus foi claro. No princípio não podia se separar e era 2 se formavam em um. Amém? E essa prática aqui, irmãos, de marido de uma só mulher, pode parecer óbvio. Mas se o homem é muito poderoso, muito rico, é uma luta. Amém? Porque infelizmente, quando o homem começa a ficar muito poderoso, muito rico, ele tende a desprezar os sofrimentos dos outros. Então ele não vê problema ter um montão de mulher. Mas é por isso que a palavra de Deus diz: é marido de uma só mulher. É para renunciar mesmo. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu posso ter 20 mulheres. Não importa. A palavra do Senhor diz assim: marido de uma só mulher. Eu ouvi de um pastor que ele parou de andar com alguns pastores da Assembleia, hein? Porque em cada cidade tinha um amante pastor. É rico, né? Tem dinheiro. Mas a Bíblia diz: o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Não importa o dinheiro que ele tenha, não importa o poder que ele tenha, é marido de uma só mulher, é renúncia. Ah, mas eu posso cuidar, posso cuidar dos meus filhos, blá blá blá. Não importa, é marido de uma só mulher. Pode ser adultério. Sim, desse caso é adultério mesmo. Só que quando a pessoa está muito poderosa, ela se acha no direito de fazer o que quiser. Amém? A gente sabe de algumas pessoas que eram muito simplesinhas, né? Quando não tinha poder nenhum. Mas quando chegou no poder, misericórdia. Trata todo mundo mal, é metido, é terrível, né? Quer conhecer alguém, não dê dinheiro não, dê poder. Se tiver dinheiro e poder é pior ainda. Amém? Pastor, tem que ser temperante e sóbrio. Para a gente traduzir melhor o que é ser temperante e sóbrio, é discreto e paciente. Autoritarismo e comportamento midiático não combina com o pastorado. Tem gente que é muito... gosta de aparecer muito, sabe? Eu não sei, irmãos, é complicado. O pastor tem que ser discreto, tem que ser temperante e sóbrio. E alguns é muito brabo, né? Você vê o ódio, né? O pessoal prega assim e fala com um ódio. Se pudesse matar, né? Não, na televisão você vê assim, um monte que a pessoa fala, mas vai matar quem, né? Tem uns que no meio da pregação. Eu falei, meu Deus do céu, se tivesse uma arma, matava, entendeu? Se tivesse poder, seria pior do que os piores ditadores, entendeu? Não, a Bíblia diz que tem que ser temperante e sóbrio, né? Então, vamos, irmãos. Nós temos que ter mais... O pastor tem que ser mais sóbrio, irmãos. E hoje em dia a gente vê que os pastores fazem de tudo para aparecer. Mas a Bíblia diz para ser temperante e sóbrio. Tá difícil ser pastor, hein? Ordeiro.
Ordeiro é decoroso e modesto. O decoro é uma coisa de pessoas que evitam escândalo. O modesto é alguém que não é espalhafatoso. Então o ordeiro o que é? É uma pessoa que sempre está em ordem. Então ele evita... É quase igual ao irrepreensível. Só que qual que é a diferença do ordeiro? Ele, até aquilo que não é pecado, dependendo do lugar que ele está, ele evita de fazer. Eu me lembro que quando eu me converti, eu torcia para time de futebol, né? Aí eu me converti. Aí o que acontece? Aí eu descobri que era do capeta. Não, futebol é do capeta, futebol é do diabo, televisão é do diabo. Eu fiquei 2 anos sem ver televisão. Televisão é do diabo, tudo era do diabo, entendeu? Aí eu voltei. Aí a gente foi lendo, vindo um pouquinho mais. Aí eu falei assim, é um passatempo, né? Não é nada sério. Só que assim, uma coisa que eu nunca senti, de colocar uma camisa de futebol, né? Colocar uma camisa de time de futebol nunca passou no meu coração assim, entendeu? Porque eu sei de muitas pessoas que crê que aquilo é escândalo. Se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais eu como carne. Então a pessoa ordeira é isso, ele evita o escândalo. Não é pecado, tudo bem, mas alguém vai tropeçar na fé por causa disso, então eu não vou fazer. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém, né? Atenção, irmãos. Então assim, então assim, isso que é a pessoa modesta, ele evita o escândalo. Mas vamos dizer assim, eu vou numa casa de alguém que acha pecado comer carne de porco, eu não vou comer, né, irmãos? Não, você tem que fritar o meu tocinho, eu não como sem tocinho. Não, você respeita. A gente respeita, né? Então é isso que é a pessoa ordeira. Hospitaleiro. Esse aqui eu falei, então quer dizer que eu tenho que pôr o povo na minha casa? Meu Deus do céu. Flávio Matheus vai morrer. Né? Mas aí eu fui ver o que quer dizer a palavra. Amém? Fique em paz, irmão. Fique em paz. Não precisa colocar ninguém na casa de vocês, não. Amém? Amém, pastor? Já chega alguém lá, não, você é pastora, você tem que ir no hospital na sua casa. Calma, não é isso não, irmãos. É apto a acolher. Descreve alguém que é amigável e acolhedor para com os estranhos e estrangeiros. O que tem que ser é uma pessoa não preconceituosa. Entendeu? Você tratar todo mundo bem. Não importa se ele é gordinho, se ele é preto, se ele é amarelo, se é azul, se é rico, se é pobre. Não importa. Gente, tem que ser hospitaleiro, a gente tem que ser acolhedor, né? Porque tem gente assim, eu não gosto de fulano. Aí já trata mal, né? Eu não gosto de árabe, eu não gosto de judeu, não gosto de japonês. Não, irmãos. O bispo... O pastor, ele não pode ter esse comportamento de preconceito. Ele tem que tratar todos bem, ricos, pobres, e não importando a cor da pele e nem onde a pessoa nasceu. Todos nós somos criaturas e filhos de Deus por criação, amém? Temos que ter a mente de Cristo. Jesus Cristo, ele não tem acepção de pessoas. Nós também não podemos ter, amém? Então o hospitaleiro não é você ficar abrindo a porta da sua casa para entrar todo mundo, não, amém? Amém? Mas a Bíblia diz assim, praticar hospitalidade por alguns não sabendo hospedaram anjos. Mas tudo bem, mas não é o que está aqui na Bíblia, amém? Eu já hospedei tanta gente. E nenhum é anjo, não? Amém? Apto para ensinar. O que é o apto para ensinar? É gostar de levar o ensino da palavra. Porque a principal função pastoral, irmãos, é o ensino da palavra. Está em Timóteo 5,17. Os anciãos que governem sua própria casa, tido por dignos de dúplica da honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Então, o pastor, ele tem que saber cuidar da igreja de Deus, do povo de Deus, sempre estar perto dos que estão sofrendo, sempre ser acolhedor, ir atrás dos que estão perdidos. Mas, antes de tudo, o mais nobre que tem que fazer o pastor é lutar, trabalhar para a pregação e o ensino da palavra.
é a principal coisa do pastor, irmãos. Ele tem que ter o desejo de ensinar a palavra e de pregar a palavra. Tem que estar no coração. Ah, não gosto de pregar. Meu, você não pode ser pastor. Ah, não gosto de ensinar. Não pode ser pastor, entendeu? Então a gente tem que ter no coração esse gosto de ensinar a palavra de Deus. Amém? Não dado ao vinho. Ah, então posso beber cerveja. Não, irmão, pode nada, né? O que eu creio nessa palavra é não dado aos vícios. Não é só um vício de vinho, né? Qualquer vício. Porque a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, que o vinho onde tem contenda. O que isso quer dizer? Que coisas que faz a gente perder o controle. Qualquer vício que nós temos, nós perdemos o controle. Até de celular, né? Tem gente que fica o dia todo que Deus deu no bendito do TikTok, né? O dia todo. No Quai, no TikTok, não sei lá onde, né? Fica o dia todo, ou seja, já perdeu o controle. Tem gente que está perdendo emprego, tem gente que está batendo no carro. Eu estava vendo um acidente que o rapaz mexeu no celular, aí ele se distraiu, um carro com tudo, pum, bateu nele. Mas por quê? Ele se distraiu, ficou vendo. Então assim, né? Não foi? Se distraiu, então assim, o pastor, ele tem que, não pode ter vícios, porque ele vai perder o controle das suas faculdades. Então, vício de prostituição, de drogas, de álcool, de pornografia, de tudo, qualquer vício. O pastor não pode ser viciado, irmãos. O pastor não pode ser viciado. Temos que acolher os viciados? Temos. Ajudar os nossos irmãos a se libertar. Mas uma pessoa que, eu quero ser pastor, liberte-se dos vícios. Liberte-se dos vícios. Amém? Até de comida também, né? Né? E a gente come, né? Misericórdia. E Deus tem... Mas a gente não vive, né? Mas tem gente assim que não consegue, só vive para comer, né? Ele não come para viver, ele vive para... né? Tem que ser o contrário. Então a gente... Todo vício... Eu creio que essa palavra é isso, né? Eu nem peguei em nenhum lugar, assim, não dado ao vinho. Na minha opinião não dado a nenhum tipo de vício. Porque pode... É igual eu vi de um irmão, né? Que um irmão bateu numa pessoa, né? Falou, irmão, mas não está na Bíblia. Se alguém te dá na face direita, também dê a esquerda. Eu falei, eu tenho, mas depois que deu a esquerda, eu comecei a bater. Foi até a esquerda. Eu cumpri a palavra. Ao pé da letra. Pá, bate aqui, agora é minha vez. Agora, já cumpri a palavra. Então não é assim, é só eu não beber vinho, tá bom. Não, é nada, é qualquer vício, amém, irmãos? Isso aqui também é legal. Não espancador, mas moderado. Já pensou, irmão? E a Bíblia diz que tem um grande homem de Deus que espancava as pessoas. Neemias. Pode ler. O último capítulo ele falou assim: e chegou a alguns jovens que já não falavam direito o judaico, falavam meio siriaico. Alguns eu repreendi, outros eu espanquei. Mas a Bíblia diz que não pode. Não, mas foi Neemias, né? Lá no passado. Ô, irmãos, no passado, né? O Davi foi o pastor de Israel, né? Tinha trocentas mulheres, bateu mais do que devia, né? Então assim, né? Então não é bem assim. Mas o pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser iracundo, impaciente. Senão, irmão, por quê? Os pastores são sempre contrariados. Não é verdade, irmã Zenade? Não contraria demais os pastores? Não afronta demais? Já pensou qualquer coisa, já pegar a peixeira, né? Opa, vem pra cá, né? Já pegar a arma, opa! Teve o irmão me contou, não sei se ele falou a verdade, que ele falou, um dia eu estava pregando, o pastor falou assim, irmão, a palavra de Deus é essa, mas se não quiser isso, aí pegou o 38, então, isso aqui, Então não pode, pastor não pode ser impaciente, iracundo, porque a gente vai ensinar a palavra de Deus, vai ter pessoas que vão nos afrontar, né? Então a gente tem que ser manso, tem que ser humilde, aguentar as contrariedades, senão só vai ter briga, irmãos, porque, né, infelizmente, toda pessoa que... E tem pastor que é brabão mesmo, né? É tão brabão que ninguém fala nada, né? Da pessoa... Não, tem pastor que é o poderoso chefão. Eu tenho mais medo desses pastores do que os traficantes.
Acho que o traficante dá pra falar, mas tem pastor que eu falo, não, porque você não mexe não, você vai morrer. Exemplo, lembra do irmão que nos procurou, que o pastor chamou ele e falou assim, fala por aqui, que ameaçou? Foi. Teve um irmão que estava reclamando demais, aí o pastor chamou pra tomar um café, tomar uma Fanta, e falou, parou, tá bom? Aí quando foi ver, o pastor irmão ladrão, então teve que parar. Então assim, mas de repente o pastor não é ladrão, ele não pode de maneira alguma ser iracundo, né? Quer ver? Porque você vai ter briga, né, irmãos? Espancador, então, nem pensar. E isso também inclui espancador da família, né? Porque muita gente, né, bate na mulher, bate nos filhos, é um capeta em casa, né? É um anjo na igreja, mas é um capeta em casa. É aquela velha história, né? Acho que os irmãos já ouviram essa história, mas vamos aqui repetir. Eu conheço aluno que tive aluno meu, que o pai é um amor na escola, mas quando foi descobrir que a mulher contou, ela apanhava. Então, eu tô falando de pastor, pior, que acontece, né? Que tava lá pregando, pastor, uma bênção, a igreja, glória a Deus, aleluia, aí pum, aí pula, aí corre, aí fala a língua, papapá. Aí o filho chega pra mãe, mamãe, vamos morar na igreja? Você tá doido? Aqui não tem cozinha, não tem nada, não tem onde a gente dormir. Não, mamãe, aqui o papai é bonzinho. Porque em casa o pau come. Lá ele é bonzinho não. Aqui ele fala, Jesus cura, Jesus abençoa, Jesus abre as portas, olha o anjo ali, Jesus está te abraçando. Aí chega em casa, aí, né? O chicote estrala. Não. Então, não pode ser espancador. Não é verdade? Tem, irmãos, infelizmente tem. Inimigo de contendas. Pastor tem que evitar fofoca, né? E esse negócio de fofoca, a gente fala mal, mas dá um dinheiro, né? Não é mesmo? É só você entrar na internet, tanta parte de fofoca que existe, né? A tarde da televisão é só, não é verdade? É só fofoca, né? É só fofoca. Mas que a Bíblia diz assim, o pastor tem que ser inimigo de contendas, tem que evitar as fofocas, né? As discussões, né? A gente fica, né, ouvindo muita fofoca, aí piora a coisa, e piora. Não, tem que ser inimigo de contendas, porque a Bíblia lá em Provérbios diz de 6 coisas que Deus abomina, e a pior, como que tá? E a última, a sua alma. Isso. As 6 coisas que Deus despreza, e a última, a sua alma abomina. É bem assim. E a última é a qual que é? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, você, né? A pessoa gosta, né, de aumentar um pouquinho, vai pra lá, vai pra cá. Quando você vê, tá todo mundo brigado na igreja, ninguém sabe por quê, né? Porque um fala aqui, outro fala lá. O mundo não vai mais pra mim, porque alguém semeou contenda. E o pastor tem que cortar as fofocas, cortar as contendas, não deixar a coisa aí. E eu vejo, irmãos, que as pessoas deixam muitas coisas aí. Fica escondendo, mas é pior, já tem que cortar. Fica assim, olha, o que é isso que está acontecendo? Vamos cortar. Amém? Inimigo de contenda. Não ganancioso. Eita. É fundamental, irmãos, para as pessoas em posição de influenciar, evitar a ganância. Vocês concordam que hoje em dia, né, sempre foi na verdade, pessoas que podem falar em público, quanto melhor elas falam, elas têm mais poder sobre as pessoas? Vocês concordam com isso? Gente, tem gente que ganha dinheiro só de mostrar, trocar a fralda do filho, né? Na internet lá, a pessoa fica, tá trocando a fralda do filho, tá assim, que lindo. Ganhou 1 milhão, só com os trouxa vendo, trocando a fralda do filho. Então, assim, pessoas que influenciam, elas têm um poder de ganhar dinheiro. Ganhar poder e dinheiro, as duas coisas. E por isso que Paulo diz, quem quer ser pastor não pode ser ganancioso. Eu acho que quando a igreja, aqui você sabe, né, irmãos, conforme a nossa doutrina cristã, quem levanta pastor é a igreja, né?
Aí os pastores oram sobre quem a igreja escolheu. Não é o pastor, olha, você vai ser pastor. Não é assim, né? Hoje está assim. Mas pela doutrina, pela sã doutrina nossa, quem, irmãos, é a igreja que escolhe e os pastores oram. Amém? Vê se a pessoa gosta muito de dinheiro. Sabe que a pessoa que não precisa, mas faz uma hora extrazinha a mais, falta no culto mesmo para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, rouba o emprego dos outros e fica pegando o emprego dos outros. Tem que ter cuidado, não pode ser pastor. Não dá, porque assim, a igreja, infelizmente a igreja dá dinheiro. Bom seria que não desse, né, irmãos? Mas como precisa pagar tanta coisa, né? Às vezes tem missões, muita coisa que tem na igreja, então há dinheiro na igreja. Eu preferia que nem tivesse. Para mim o melhor modelo era a gente pegar a oferta só de quem é membro, nem abrir para todo mundo, só de quem é membro. Amém? Mas eu sei que os irmãos não, né, a gente tentou falar, né, os irmãos não concordaram. Amém? Mas eu acho melhor, irmãos. Eu acho melhor, porque isso evita entrar mais dinheiro ainda para a igreja, mais dinheiro. Mas aí no caso a gente, se entrar, pelo que entrou, né, mas eu tenho que não disso para entrar, né? A gente pode pegar o que entrar para poder ajudar quem precisa. Sim. Dar uma missão. Mas só qual é o problema? O pastor não pode ser ganancioso. No caso, Por... o Júnior manda, a gente manda para cá. Exemplo, né? Sim. Isso. Eles não são da igreja, eles não são cristãos, mas é um exemplo. Porque existem pessoas, pastor, a gente tem que, assim, nessa parte isso de uma forma diferente. Isso. Um caso deles, né? Alguém ganancioso é muito perigoso, irmãos. Alguém ganancioso é terrível, porque pessoas boas. O ganancioso é um avarento, né? Ele é viciado em dinheiro. E toda pessoa que é viciada em alguma coisa, ela negligencia tudo por causa do vício. Então, alguém viciado em dinheiro, ele vai negligenciar tudo para ganhar só dinheiro. Tá nem dos outros, tá nem se as pessoas estão sofrendo, se as pessoas estão sem dinheiro para pagar a luz, a água, se está sem arroz. Não quero saber, eu preciso de dinheiro. Dá um jeito. Deus vai te abençoar. Você sabe? Tem pessoas que eu acompanhei que ficou sem comprar o gás, pagar a conta, porque o pastor falou que o dízimo era primordial. Você vai deixar de colocar comida dentro da sua casa. Mas quem é ganancioso tá nem aí, tipo assim, se vira. Ela ficou sem. Isso é um gás. Ficou sem fome. Amém? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Daqui, espero que isso não aconteça, mas pela lógica, daqui uns 10 aninhos eu não posso ser mais pastor, não. Governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sugestão. O bispo que governa a congregação, chamada Casa de Deus, ele tem que ter os seus filhos e a sua esposa em sujeição. Porque se ele não consegue que a esposa respeite, os filhos respeitem, como ele pode exigir respeito da igreja? E tem muita gente às vezes que prega muito bonito, dá muito ensinamento, tudo certinho, mas a casa dele ninguém respeita. Então assim, não tem condições dessa pessoa ser um pastor de igreja. Se ninguém respeita na própria casa, como ele vai impor respeito para a igreja? Não tem como, né? É complicado, né? E quando criança cresce é complicado, só Jesus. E tem muita gente que já deveria deixar de ser pastor faz tempo. Porque quem manda são os filhos, quem manda é a mulher, não é ele. Aí quer mandar na igreja, mas não manda na própria casa. Não pode. Não neófito. Não é apenas um novo convertido, mas também alguém que precisa ser testado no ministério pastoral. Precisa ter passado por poucas e boas e ainda assim se mostrar resiliente. Hoje, irmãos, a gente está colocando qualquer um para pregar. Por quê? Porque prega bem. É o pastor. Prega bem. É o pastor. É o pastor. Por quê? Prega bem, tem revelação. Prega. Não. Eu já falei um monte de coisa aqui. Ele tem tudo isso? Não tem. Mas prega que é uma beleza. Faz cair fogo do céu. Revela até o chassi do carro. Vai mudar o que é a sua vida? Nada, né? Porque o pastor tem que cuidar. Aí o pastor prega bem, ele pode ser o pregador, mas não quer dizer que ele vai ser o bispo da igreja. Amém?
Tem que mostrar. O exemplo é muito melhor do que o carisma, amém, irmãos? A gente tem que julgar as pessoas, julgar mesmo, julgar pelo caráter e não pelo carisma. Porque alguém para ser um líder tem que passar pelo escrutínio, sim. Não tem essa não. Não pode julgar. Você não pode julgar, você vai para o inferno, vai para o céu. Agora você tem que julgar a conduta, sim. Tem que ser uma conduta exemplar. Então a pessoa que entrou na igreja ontem, mas prega com beleza, mas Deus já revela, Deus já usa. Amém, mas o ministério pastoral terá situações que não é só pregar, é acompanhar. E como alguém vai acompanhar se não foi testado no acompanhamento de ninguém? Amém? Bom testemunho, óbvio, né? Porque assim, o pastor ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? Então assim, o pastor tem que ser um bom testemunho, porque ele tem que espelhar o verdadeiro comportamento de um homem de Deus. Porque às vezes a pessoa não vai ler a Bíblia, mas vendo o bom proceder do pastor, a pessoa vai imitar. Acho que isso está em Hebreus, né? A fé do tais imitais. Obedecei os vossos pastores, a fé dos tais imitais. Sim, tem que imitar. Então o pastor tem que ter um bom testemunho para que as pessoas possam imitar o bom testemunho dele. Espontâneo. Não pode ser obrigado a ser pastor. Tem gente que o pai obriga, né? O menino não quer ser pastor, mas o pai não, mas é de família, né? É de pai para filho, né? Quando eu morrer, você vai tomar conta. Vocês viram, né? Que morreu a coitada de uma pastora. A coitada estava lá no caixão, ainda estava quente no caixão, chegou outro. Eu consagro a minha neta como pastora. Isso é momento. Mas é o dono da igreja, né? Não é de Jesus, não, é dele. E da maçonaria também. Esse eu tenho prova. Esse eu tenho prova. Então, assim, não é assim. Tem que ser espontâneo. A pessoa tem que ter esse desejo no coração. O chamado, né? Deus chamar realmente para a pessoa. Como eu falei, a maioria está frustrada, mas não deixa. Por quê? Foi Deus que chamou. Ele está lá porque Ele quer. Ninguém obrigou ele. Amém? Então, qual que é a conclusão? Vendo essa lista que por acaso está incompleta, tinha mais coisas. Vemos o quão difícil é ser pastor ou bispo de uma congregação. E infelizmente ainda está sendo colocado sobre os pastores obrigações de demonstração de poder, algo que não está sob o controle deles, mas é uma escolha de Deus para o ministério. O fardo pastoral já é pesado e colocar mais peso não ajuda. Ao exigir o impossível aos homens, apenas os mentirosos satisfarão esses exigentes. Amém? Irmão, por que tem tanta mentira no horário político? Você vai comer picanha. O Brasil vai ser de primeiro mundo. Para eles. É verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque é o que a gente quer. Porque não, o meu ovo está claro. Não, a gente não, né? Assim, as pessoas, elas querem o impossível. Como um único homem vai ser capaz de fazer uma carne nobre, cara, sair de R$70 para 10. Não tem como, mesmo se ele quiser, se fizer isso, vai dar problema. Mesmo que se quiser, não vai dar certo. Porque só para dar ração para aquele bicho é caro. Só a ração. A ração é em dólar. Para cuidar do pasto, tem que pagar os boiadeiros, é tudo caro. Não é verdade? Vai sair de 100 para 10. Não vai. Não é a vontade dele. Mas por que isso cola? Por que isso cola? Por que, irmãos? É que as pessoas querem ouvir. As pessoas exigem alguém. Não, isso aí vai mudar a minha vida. Isso aí, quando esse ganhar agora, o Brasil vai ser diferente. São Paulo vai ser diferente. Eu vou clicar 1-3 na urna, na frente. A minha vida vai mudar. Vou colocar 2-2, minha vida não vai mudar a sua vida. Mas as pessoas acreditam. Nem 2-2, nem 1-3, nem 25, nem 45, nada vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você estudar, cuidar da sua família e trabalhar. Não é depender dos outros. Mas as pessoas gostam. E briga com a família. E não fala mais com ninguém. Você votou no fulano, não fala. Aí a pessoa mente, as pessoas gostam. E no ministério pastoral também acontece isso. As pessoas querem ser enganadas.
As pessoas, elas querem ouvir algo impossível. Ela quer que o pastor revele, cure e faça o morto ressuscitar, não sei das coisas. Irmãos, eu li 4 livros da Bíblia com lista pastoral. Tem algum lugar que eu tenho que ressuscitar morto? Em algum lugar que na Bíblia diz que eu tenho que curar enfermo? Em algum lugar que na Bíblia diz que eu tenho que revelar o profundo, oculto, escondido e o chassi do carro da pessoa? E o CPF? E a inscrição da certidão de nascimento? Não. Isso aqui já é difícil, irmãos. E você cobrar que uma pessoa tenha poderes excepcionais, porque, irmãos, é difícil. E você ainda cobrar poderes excepcionais é um fardo que ninguém carrega. Irmãos, eu sou sincero, eu vejo que a igreja aqui não cresce porque eu não tenho nada de excepcional. Eu sou uma pessoa comum. E isso evita as pessoas virem. E como a igreja não tem também atrativos, né? Atrativos sonoros, musicais, retóricos, a igreja tem dificuldade. Eu falo, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Eu posso mentir. Mas é isso que satisfaz os exigentes. A mentira. Mas o que acontece? Mas o que é ruim para o olhar do homem, sim, é para o olhar de Deus, porque Deus está feliz. Amém. Eu vejo que funciona, então o que a gente tem que falar, irmãos, já é difícil. Irmãos, eu tô aqui quase 1 hora falando várias qualificativas. Algumas delas é quase impossível. Porque, por exemplo, se a Lívia começar a me desobedecer, eu tenho que deixar de ser pastor. Se por acaso a minha esposa começar a me desobedecer, eu tenho que deixar de ser pastor. É verdade. Não é mesmo? Se eu começar a ser ganancioso, torpe ganância, são muitas qualificativas. E aí, a gente coloca mais peso. É gente mentirosa que vai te satisfazer. São os mentirosos. Porque só Deus faz o impossível. O homem não pode. Quem faz o impossível é Deus. Então, amém, irmãos? Glória a Deus.